Neste episódio, os alunos do primeiro e segundo ano de Outis visitam o Museu da Indústria Têxtil. O Carnaval passou pelas nossas escolas e os alunos mais novos foram conhecer uma escritora. Olá a todos e bem-vindos à ICAR TV, o canal de notícias primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Condifeles. Este é o 26º episódio. Olá, eu sou a Iana. E eu sou o João. Durante as últimas semanas temos andado muito ocupados e desta vez trazemos muitas novidades para vos contar. Começamos pelos mais novos. Os alunos de primeiro e segundo ano de Outis, através das maletas pedagógicas, ficaram a conhecer mais um museu concelhio. O Museu da Indústria Têxtil de Lousada. Aí descobriram os diferentes processos que eram necessários para transformar simples fios de algodão, lã ou linho em lindas peças de vestuário. Viram máquinas com dezenas de anos que já trabalharam em fábricas com milhares de trabalhadores. Ficaram a saber que antigamente as condições de vida e de trabalho dos operários têxteis eram muito difíceis e perigosas. No final, como tinham algumas perguntas a fazer, não vieram embora sem entrevistar os funcionários do museu. Vejam. Qual é o horário de funcionamento do museu? Olha, o museu abre às 10 da manhã, de segunda a sexta, e depois fecha às 5:30 da tarde. Quantos tipos de máquinas há aqui no museu? Há vários tipos de máquinas. Há a máquina de fiação, que temos os contínuos e as cardas, as mais importantes, e depois, a terminar a fiação, temos a bobinadeira e depois temos os tiares, faz o tecido. Essencialmente são esses tipos de máquinas. Quantas pessoas trabalham no museu? 6 pessoas. Quantos anos tem este museu? Este museu mesmo tem, ora bem, 24 anos. Ainda é um bocadinho pequeno, não é assim muito velhinho. Já foi à troca. Quantas pessoas trabalhavam aqui na fábrica? Ok, isto é uma pergunta que não é muito difícil de responder, porque isto era uma antiga, era um armazém de uma antiga fábrica. Sinceramente, as fábricas antigamente trabalhavam com muitas pessoas. Podemos dizer aqui como era um armazém, podiam trabalhar, sei lá, o total, 300 pessoas. Mas antigamente as fábricas trabalhavam com 2.000 ou 3.000 pessoas. As máquinas ainda trabalham? Trabalham algumas máquinas, como tu viste. Primeiro viste trabalhar o tiar mecânico, depois viste a bobinadeira também a funcionar, depois mais à frente vistes outro tiar mecânico a fazer aquele tecido aos quadradinhos e viste também o tiar jacar a fazer as fitinhas, não foi? Portanto, essas máquinas todas trabalharam, como tu viste. Porquê que as pessoas trabalhavam nestas fábricas? As pessoas trabalhavam nestas fábricas porque tinham necessidade de ganhar dinheiro.
e também estavam habituadas a trabalhar na agricultura e passaram a trabalhar na têxtil. Ou seja, essencialmente era para ganhar dinheiro para sustentar a família. Gostaria de trabalhar das fábricas de antigamente. Olha, eu nunca trabalhei numa fábrica de antigamente. Só ouço contar as histórias do que se passava nas fábricas de antigamente, que era um trabalho muito duro, eram fábricas que tinham muitas máquinas, portanto, e que faziam muito barulho, produziam muito barulho, as pessoas por vezes até ficavam surdas, e trabalhavam muitas horas seguidas e como eram mal pagas, não é? Também se alimentavam mal, porque não tinham muito dinheiro para a alimentação. E então as pessoas faziam muitos sacrifícios. Andavam a pé, muitos quilómetros para chegar às fábricas e trabalhavam muitas horas de pé. E eu, pela história que eu ouço em relação às fábricas de antigamente, eu não gostaria de trabalhar numa fábrica dessas. Por todo o nosso agrupamento, o Carnaval foi vivido de forma muito entusiástica. Em Cavaleiros, logo de manhã, os meninos chegaram à escola com as suas fantasias, máscaras coloridas e criativas, elaboradas nas aulas. Havia todo o tipo de fantasias: princesas, bonecas, bruxas, super-heróis, bombeiros, polícias e até ladrões. Não faltou nada. De seguida, depois de algum estudo, chegou a hora da diversão. Brilhantinas e serpentinas serpenteavam pelo recreio. Fizeram alguns retoques na maquilhagem e nos trajes, pois estava a chegar a tão desejada hora do desfile. Algum nervosismo pairava no ar, mas no final alguns alunos revelaram um certo jeitinho para a passarela. Em Gondifelos, o dia amanheceu com a escola cheia da bicharada e de personagens de encantar das histórias lindas nas salas de aula. E este foi o desfile dos alunos de Gondifelos, este ano sob o tema No Reino das Histórias. Não faltou também a família Compreensão, do projeto Literatos, para dar mais rigor e sentido à interpretação dessas histórias. Durante a manhã, apesar de tristonha e fresca, todo o primeiro ciclo desfilou. Em articulação com educadoras e alunos de jardim de infância, no interior da escola, sede e nas ruas das redondezas. Sob o olhar babado e enternecido dos pais e familiares, que apreciaram os bichos da natureza, as histórias de encantar e a alegria contagiante das crianças. Pelos lados de Outis, logo pela manhã, os alunos chegaram à escola devidamente trajados para celebrar esta tradição tão divertida. Havia princesas, fadas, palhaços, super-heróis, polícias, sevilhanas, enfermeiras, médicos, bruxas e tudo mais que a imaginação das crianças poderia conter.
Estava previsto para a parte da manhã realizar-se um desfile pelas ruas de Outis. Contudo, o mau tempo que se fazia sentir levou ao adiamento do desfile. À tarde, o tempo melhorou um pouco e permitiu a saída da escola. Assim, pelas ruas da parte alta de Outis, foi possível ouvir os cânticos dos alunos, ver as fitas e serpentinas a voar e os pais que puderam também conseguir interagir com os alunos. Foi um dia de muita alegria que todos gostaram e esperam repetir. Integrado nas comemorações da Semana da Leitura, os alunos de primeiro e segundo ano das nossas escolas tiveram a oportunidade de conhecer e conversar com a escritora, da qual já tinham vindo a explorar a sua obra. Foi na escola sede em Gondifelos que, durante uma manhã, ouviram a narração da história O Grilinho Tenor, pela voz da autora, acompanhada com um fundo musical muito bonito, e fizeram muitas perguntas sobre a sua obra e o seu trabalho. Também tiveram direito a uma surpresa preparada pela escritora, que os pôs a cantar e a lembrar a história. O Segredo da Lagarta Serafina. No fim, alguns alunos ficaram na sala para receber os seus livros, autografados pela autora, e para lhe colocar algumas perguntas. O que a levou a ser escritora? Eu passei a ser escritora quando tive muitas saudades dos meninos, dos meus alunos da escola, porque eu fui professora durante muitos anos e depois vim reformada e tinha saudades dos meninos. Então tive esta ideia de escrever histórias e acho que resultou. Obrigada. É difícil escrever livros para criança? Não, olha, para escrever livros para crianças é preciso primeiro ler muito. Se nós desde pequeninos lermos muito, quando chegarem assim à minha idade, têm um baú cheio de histórias. E é o que eu tenho em casa, um baú mágico cheio de histórias. Acha que é mais fácil fazer livros para adultos ou para crianças? O que achas? Tu gostas de histórias malucas? Sim. Eu também gosto muito de histórias malucas, por isso para mim é muito fácil escrever histórias malucas. Os adultos só falam na crise e na troika. E eu gosto de histórias assim um bocadinho malucas e é por isso que eu acho mais fácil escrever para meninos. Obrigada. Qual é o livro que escreveu que mais gosta? Olha, o primeiro livro foi O Grilinho Tenor. Tu gostaste? Eu também gostei, mas depois começaram a aparecer os outros e assim as personagens também são um bocadinho interessantes e um bocadinho resmungonas. Agora, olha, para dizer a verdade, nem sei bem qual é que gosto mais. Tu qual é que gostas mais? Gostas do grilinho? Ou da lagarta? Pronto, então, olha, eu gosto muito deste resmungão do grilinho cantor, do grilinho tenor. Qual é o seu livro que mais gosta e já leu? Olha, livro infantil que já li e que gosto muito é O Príncipezinho. Conheces? Conheces? É muito giro, livro infantil. Depois, assim, de adultos, há, assim, muitos outros livros, assim, muito volumosos, que eu também gosto de ler. Mas como eu agora escrevo muito para meninos, gosto muito de ler. E há uma autora portuguesa, que eu vou dizer que gosto muito, sabes quem é? É uma senhora já assim, um bocadinho velhinha, que escreve histórias muito giras para meninos, chama-se Luísa Ducla Soares. Conheces? Tens que ler livros dela que são muito giros e servem para eu me inspirar. Gostaria de escrever mais livros?
Já escreveu mais algum livro para crianças? Olha, eu contei-vos há bocado que eu tenho um baú mágico e todos os dias de um baú mágico 100 histórias. Hoje saiu lá uma de um elefante gordo que nunca havia dentro do livro de histórias e que depois, olha, até bateu com a tromba no candeeiro da secretária. E eu tenho muitas histórias, mas algumas ainda estão presas no meu computador. Qualquer dia vão sair do computador e vão ficar assim em livro. Vocês depois querem ver? Querem que eu venha cá? Pronto, está combinadíssimo. Quantos livros já escreveu? Olha, publicados estão 3 livros: O Grilinho Tenor, O Segredo da Lagarta Serafina e O Ecofeitiço e outras histórias. Depois há uma história minha, que ganhou um prémio literário em Cabeceiras de Basto, que está numa coletânea. Uma coletânea é um conjunto de histórias de vários autores e a minha história, que se chama Concerto de Outono, também está lá metida dentro. Depois há outros textos para adultos que também estão escritos, estão juntos com outros autores, com outras histórias. Há um da Universidade do Porto, que tem lá um texto meu. E qualquer dia vão sair muitos outros que estão quase no forno dos livros. Obrigada. Qual é a sua fonte de inspiração? Como é que consegue escrever tantos livros? Olha, a minha fonte de inspiração, tenho várias fontes de inspiração. Primeiro, a minha infância. Quando eu era pequenina, brinquei muito nos parques, nos jardins, vi muitos grilos, muitas lagartas e muitos outros animais. E agora lembro-me disso, de quando eu era pequenina. Outra fonte de inspiração foram os meus alunos, porque os vossos professores não contam, mas nós, professores, aprendemos muito com os meninos. Olha, uma vez uma menina escreveu-me uma carta de amor no dia dos namorados, tão gira, que eu achei que não era capaz de fazer igual. Sabes o que é que eu fiz? Peguei nela e entreguei ao meu namorado. E agora tenho muitas histórias, que algumas foram-me contadas pelos meus alunos. Gosta da sua profissão? Eu gostei muito de ser professora, mas ainda gosto mais de ser escritora. Sabes porquê? Porque cada vez que eu venho para a escola é uma festa, e quando eu era professora não podia ser festa todos os dias. Porque as suas personagens principais são insetos. Olha, nestas histórias as principais personagens são insetos, mas tem outras histórias que não são insetos. Olha, eu tenho uma personagem muito gira, que é uma bruxa e um dragão, uma história que se chama Amor aos Trambolhões com Bruxas e Dragões. E aí não há insetos, aí são outros animais muito malucos. Tu gostas de histórias malucas? Até eu, pronto. Mas realmente eu tenho muitas histórias com insetos, porque os insetos são animais muito pequeninos e às vezes nós não reparamos, só os matamos, não é? E eu nas minhas histórias quero que os insetos vivam e sejam felizes. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio da Ícaro TV. Esperamos por vocês e pelos vossos comentários em www.icarotv.pt. Subscrevam os nossos vídeos no YouTube, cliquem no botão gosto e partilhem-nos com os vossos amigos. Não se esqueçam que também nos podem encontrar no mail. Basta pressionar o botão verde do comando e escolher o canal 800.000. Até lá!